Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre a bolsa no geral. Vamos dar uma olhada na nossa carteira, porque realmente a bolsa está explodindo. Muito provavelmente, pelo menos é a minha opinião, devido às eleições de ontem. Realmente, a gente nota que, principalmente nas estatais, que a gente está tendo uma subida muito forte. Então parece que o mercado se animou em relação ao resultado de ontem. Vamos dar uma olhada então como fica então a nossa carteira dessa forma e as ações da nossa carteira, então como elas ficam em relação ao dividend yield, preço teto e mapa do dividendo inteligente depois de um dia como o de hoje, que para mim é um dia triste. Eu sinceramente estava esperando que essa semana fosse surgir algumas oportunidades, principalmente, como vocês sabem, na Caixa Seguridade, mas a gente está vendo que infelizmente está tudo explodindo. Vamos falar sobre isso então. Se já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, ativa a notificação e também segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, caso queira testar grátis a plataforma do OGF+, que auxilia muito as nossas análises. O link está na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui justamente dando uma olhada geral. A gente tem hoje então Banco do Brasil subindo mais de 6%, Santander subindo mais 4%, a gente tem a Copel subindo mais de quase 3%, a gente pode dizer assim. A gente tem o Bradescão subindo quase 5%, infelizmente, Bradescão subindo. A Caixa Seguridade, que a gente estava doido para comprar e priorizar aportes no mês de outubro, que pode divulgar dividendos a qualquer momento, mas infelizmente também subindo forte, mais de 3%. A Copasa, inacreditável, subindo mais de 10%, a Copasa, muito forte. E também nós temos aqui a Transmissão Paulista subindo quase 3%. Então a bolsa toda em alta, os fundos imobiliários de certa forma que estão ali mais ou menos no 0 a 0, mas as ações realmente subindo muito forte. Vamos dar uma olhada então nas ações da nossa carteira. Começando pelo setor bancário, então como vocês notam, a gente tem aqui o Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Vamos ver como ficam essas ações então devido a essa alta muito significativa. E vocês notam que então o Banco do Brasil nessas cotações, voltando acima de R$ 40, ele vem aqui abaixo. Então o dividend yield projetivo ele cai sempre que as cotações sobem. Então por isso que a gente gosta, na verdade, é quando as ações caem, porque aí a gente consegue comprar mais barato ações de qualidade com um ótimo dividend yield. Então o dividend yield projetivo ainda é muito interessante, 9,76%, que gera um preço teto de 6658. Lembrando que o preço teto é o máximo, é o limite que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir. E uma margem de segurança de 64,35. Notem que pelo mapa do dividendo inteligente, o Banco do Brasil costuma anunciar dividendo em fevereiro, maio, agosto e novembro, mas esse ano vamos para 8 anúncios de dividendo. Já tivemos aqui em setembro um anúncio, provavelmente vamos ter em dezembro também. Então até o final do ano, Banco do Brasil, mais 2 anúncios. Então uma ação que mesmo nesse preço, mesmo subindo muito aqui, mais de 6%, ainda é bem interessante, porque tem alto dividendo e tem também alta frequência que é tão importante para a gente ter sempre dividendo caindo na nossa conta, dessa forma agarrar as oportunidades, aumentando a nossa bola de neve, fazendo a nossa bola de neve girar. Vamos dar uma olhada então em Santander, que é outro banco que a gente tem, que também, como a gente vê, tem dividendo para outubro histórico, historicamente sempre anuncia em outubro. Então Santander subindo dessa forma, como a gente está vendo aqui, chega a 8,28% de dividend yield projetivo, ainda é também um dividend yield bem interessante, preço teto 20,64, uma margem de segurança de 38,15. No mapa do dividendo inteligente, a frequência do Santander também é muito boa, costuma anunciar dividendo em fevereiro, abril, julho, outubro e dezembro. Então, assim como o Banco do Brasil, altos dividendos, alta frequência, para ter sempre dividendo caindo na conta, para a gente reaportar e aumentar a nossa bola de neve. Então, Santander, mesmo subindo de forma expressiva, também assim como o Banco do Brasil, ainda está bem interessante na minha visão. O último banco que a gente tem, então, é o Bradesco, que também está subindo muito, o Bradescão aqui, quase 5%. Nessas cotações, então, abaixo de 8% de dividend yield projetivo, 7,81, preço teto 22,16 e uma margem de segurança de mais de 30%. Então, é um dividend yield ainda interessante,
quase 8%, mas tudo subindo muito forte. Pelo mapa de dividendo inteligente, notem que o Bradesco ele costuma anunciar os grandes dividendos em fevereiro, junho e dezembro, então devemos ter um anúncio no final do ano, e também é sempre bom lembrar que isso é sem contar as bonificações, que desde os anos 70, pelo menos 10% o Bradesco bonifica os acionistas, que geralmente acontece aqui em abril. Então esses dividendos sem contar as bonificações, então o Bradescão também ainda está, a grande verdade é que mesmo com essa subida forte, a maioria das ações ainda estão bem interessantes, não como a semana passada, obviamente, mas se a gente fizer uma análise histórica, a gente nota que ainda estamos muito descontados. Agora vamos para a parte de energia aqui na nossa carteira, que a gente tem a Copel e a Transmissão Paulista. Vamos dar uma olhada então, já está aqui a Copel, bem do lado de Bradesco, aqui no ranking do AGF+, na 11ª colocação, dividend yield também aqui 7,81%, projetivo para 2022, preço teto 8,76, margem de segurança mais de 30%. Pelo mapa do dividendo inteligente, notem que Copel só faz 2 anúncios anualmente, então uma frequência semestral, que a gente não acha ideal, a gente gosta é de maior frequência, pelo menos trimestral, mas Copel é uma excelente empresa, perene, sólida, que também tem aqui dividendo, então geralmente em abril e dezembro, então Copel também ainda tem um dividend yield bem interessante aqui, mais de 7%, quase 8%. Vamos dar uma olhada na Transmissão Paulista. Transmissão Paulista que muita expectativa em relação ao dividendo da Transmissão Paulista, que está projetado aí 6,88, preço teto 27,21, margem de segurança 14,83. Muita expectativa, principalmente porque a Transmissão Paulista ainda não anunciou aqui dividendo nem em abril nem em julho, como historicamente sempre faz. Então muita expectativa para outubro para ver se a Transmissão Paulista vai anunciar, mas ainda se trata de uma excelente empresa, uma empresa sólida, uma empresa perene, que a gente não pretende nem um pouco se desfazer, muito pelo contrário, Transmissão Paulista aqui então na nossa carteira. Para fechar, a gente tem a Caixa Seguridade, que não está aqui ainda no ranking do AGF+, porque ainda não é considerada uma empresa previdenciária devido ao IPO recente, só que se a gente vier aqui em guia de ações, a gente chega que o AGF+, projeta para a Caixa Seguridade um dividend yield então de 72 centavos por ação, que se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai chegar então com a Caixa nessas cotações, mesmo subindo aqui de forma significativa, a gente pega 72 centavos, que mais uma vez é a projeção do AGF+, e divide por 8,79. Dessa forma, então, a gente chega a um dividend yield ainda acima de 8%. 8,2% aqui na Caixa Seguridade. Então, quem gosta do setor de seguros, né, que também está nos setores chamados à prova de bala pelo Luiz Barsi, também ainda tem um dividend yield bem interessante a Caixa Seguridade, mesmo subindo aí mais de 3%. A Copasa a gente sabe que não está qualificada para o aporte. Se a gente procurar aqui no painel do AGF+, a gente vê que a bolinha está vermelha, isso porque tem um dividend yield menor que 6%, então ainda não qualificada para um aporte. Então conta aí para mim, você está de olho em alguma ação mesmo com essa subida expressiva? E também, deixe seu like, ativa a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, caso queira testar grátis a plataforma do AGF+, por 30 dias, link na descrição do vídeo e salve Clube Dividendo Inteligente.